Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje eu quero falar sobre o quadro da vida. E eu quero refletir com você em Lucas capítulo 15. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30, e no domingo pela manhã, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. E à noite, o culto de celebração a Deus, às 19h30. É sempre uma alegria ter pessoas como você em nossas reuniões. Queridos, eu quero falar hoje sobre o quadro da vida. Cada situação que eu e você vivenciamos, se contarmos para um pintor ou para um perito, ele vai fazer um quadro descrevendo a situação, né? Às vezes uma situação de tristeza, uma situação de inesperada, que ficamos impressionados, ou uma situação de alegria. Tudo isto, na verdade, se for pintado ou se nós descrevermos com detalhe, naturalmente uma pessoa que capta bem a história, se for bem contada, ela vai descrever e fazer um quadro bem pintado. E eu quero falar aqui sobre a relação de Jesus tinha com os pecadores e que no seu ministério terreno, essa relação que Jesus tinha com os pecadores, ela incomodava muito os escribas, os religiosos da sua época, e isso trazia muita inquietação, porque eles não conformavam de Jesus estar relacionando com os pecadores. E Jesus, então, ele narra uma parábola, e essa parábola mostrando que a graça de Deus é que fazia ele ter tais atitudes. E você conhece bem essa parábola, e eu quero ler aqui o versículo 24, da parábola registrada como do filho pródigo, mas essa parábola, ela poderia receber também o nome da parábola do pai amoroso. No verso 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a regozijar-se. Jesus, ele conta essa história como assim, pintando um quadro. O primeiro quadro daquele filho que era gastador, aquele filho imoral, aquele filho desperdiçador, aquele filho que jogou tudo fora, aquele filho que não deu crédito ao seu pai, desobediente, aquele filho que deixa a casa do seu pai e vai para um lugar distante e joga tudo que ele tinha nas mãos, que tinha como herança, e jogou fora. E ele pinta também nessa mesma história um segundo quadro daquele filho que era o filho mais velho, o filho que era obediente, o filho que não violava nenhum dos seus mandamentos do seu pai, mas que estava junto do pai, sempre desfrutava da companhia do pai. E ele conta essa história para confrontar a ideia dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, que era contemporâneo do seu ministério terreno. Ou seja, ele estava falando sobre a graça de Deus de perdoar. Isso trouxe uma inquietação no meio daqueles fariseus, porque Jesus, ele entrava na casa dos pecadores, ele comia junto com os pecadores, e ele oferecia o perdão. Essa história é uma história que ainda repete hoje, que está às vezes acontecendo ainda nos dias atuais, através dos puritanos. As pessoas que têm essa ideia de puritanismo, da perfeição, do perfeccionismo, ele ainda traz esse requisito do farisaísmo, do judaísmo, dessa ideia equivocada, mas o Evangelho mostra que este mesmo filho, que era um filho mais velho, esse segundo quadro desse filho mais velho, que era econômico,
que não jogava nada fora, mas ele estava na casa paterna, mas ele foi convidado a entrar na festa que o seu pai proporciona para o seu filho quando esse filho arrepende da sua atitude, que ele então volta humilhado, o seu pai o recebe, coloca nele vestes novas, coloca o anel no seu dedo, num sinal de que ele continuava sendo filho, o seu filho mais velho, que não era desperdiçador, que não era uma pessoa que esbanjava, que era econômico, mas esse quadro traz a marca do orgulho, de alguém que não podia perdoar, que não podia aceitar o seu irmão, que não podia ter a reconciliação. Isso ainda acontece hoje, de muitas pessoas que estão no meio religioso, que quando uma pessoa que viveu uma vida dissoluta, ela reconcilia com Deus, ela sente incomodada. Ela sente incomodada porque ela não quer que essa pessoa seja abençoada. Então o filho mais velho desse texto, a Bíblia diz que o pai, ele diz assim, e o filho mais velho, no verso 25, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava aproximou da casa e viu as músicas e as danças e chamou um dos cidadãos e perguntou o que era aquilo. E ele informou, veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele então se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Ou seja, aqui está alguém que não consegue perdoar, e então esse segundo quadro aqui do filho indignado, mas esse quadro do pai amoroso, que é o mais interessante, que é o Deus eterno, que ele não quer saber por onde você andou, ele não quer saber o que você praticou, ele não quer saber se você comeu das bolotas dos porcos, se até mesmo as bolotas do porco, esse texto aqui descreve que o filho quis comer e não pôde comer, se você com quem você desperdiçou o seu dinheiro, ele não quer saber aonde você desperdiçou a sua saúde, ele não quer saber aonde você andou, mas ele quer saber se você quer voltar. Sabe, eu estou aqui para falar desse pai, desse terceiro quadro, né? Porque a nossa vida, ela descreve, quem sabe o quadro da sua vida é um quadro de manchado por erros, é um quadro de tristeza, de angústia, de mágoas, é um quadro aonde desabores, marcado, né, estigmatizado pela vida, mas neste momento você é convidado a reescrever o quadro da sua história, sabe? Porque há um Deus amoroso que ele não quer saber aonde você andou, ele não quer saber com quem você desperdiçou o seu dinheiro, desperdiçou a sua saúde. O que interessa é que você hoje volte, é que você hoje receba dele o perdão, ele tem novas vestes para você, ele tem um anel para colocar no seu dedo, indicando que você continua sendo filho e que você tem aceitação, e ele quer celebrar o seu retorno. Quem sabe você que me vê é uma pessoa que está afastada do evangelho, é uma pessoa que conhece a casa paterna, e este é o momento, sabe, de você rever, de você cair na real, como esse filho que tinha esse quadro, né, tão de desobediência, um quadro onde ele desperdiçou os seus haveres, aonde ele jogou fora, onde ele desperdiçou a sua saúde, a sua reputação. Mas o pai, ele reconstrói e ele faz uma celebração. Você não pode estar olhando para o filho indignado, esse quadro de um filho orgulhoso, que fatalmente ele foi um crítico veemente desse filho que volta, ele foi uma pessoa que criticou o seu pai, o amor do seu pai, e esta era a realidade daqueles religiosos
contemporâneo de Jesus, do ministério terreno, eles não queriam que Jesus perdoasse, que Jesus tivesse acesso, mas Jesus perdoou, ele continua perdoando e chamando por você, arrependa-se e volta para a casa paterna, sabe, porque você não vai receber tratamento como um jornaleiro, você não vai receber tratamento como um empregado, mas você vai receber o tratamento de filho e você vai restaurar aquilo que você perdeu. Você vai receber um tratamento porque você é filho, continua sendo filho. Não importa onde você tenha andado, não importa onde você tenha vivido. Às vezes o retrato da vida, ela nos pinta algo assim que mancha, que é vergonhoso. Nós não queremos nem sequer lembrar, né, de como nos escrevemos, mas o que eu estou aqui para abordar é sobre a graça de Deus, essa graça de Deus que é para mim, para você, e que representa a graça de Deus. Ele nos perdoa, ele perdoa a mim, perdoa você, e nos dá um nome. Você pode reaver o seu nome, reaver a sua identidade e glorificar a Deus, porque essa é a graça de Deus, para perdoar a mim e a você. E a minha oração é que eu, ainda que eu erre, ainda que eu escreva linhas tortas, mas que eu nunca venha pintar um quadro de orgulho, que eu não venha reconhecer o perdão de Deus, que eu venha reprovar até mesmo a atitude de Deus, mas que eu possa reconhecer que o Deus eterno é perdoador e que Ele aceita todas as pessoas. A minha oração é que Deus possa me dar essa consciência de que Deus, Ele perdoa e que Ele purifica e que Ele nos santifica, que Ele nos dá uma nova identidade. E se você que está me vendo, às vezes tem tido uma atitude como o quadro do filho indignado, do filho orgulhoso, você também precisa de arrepender, você precisa de reconhecer que há um Deus que nos perdoa, e eu vou orar, e você também pode orar comigo, fazer essa mesma oração, e falar: Deus, eu quero ser um filho que reconheça que o Senhor é um Deus de graça, um Deus perdoador. Pai bendito e Senhor, eu me dirijo a Ti em oração, e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, tal qual o Senhor tem tido de todas. Aquele que tem maculado as suas vestes, tem contaminado com as imundícias deste mundo, mas que eu possa continuar obediente, mas saber que o Senhor é um Deus que aceita e tem poder para limpar as vestiduras de todos quanto aproxima do Senhor. Que eu possa saber disto, reconhecer e ser uma pessoa que lembrar que o Senhor também sou perdoado por Ti. Esse telespectador que ora comigo, que o Senhor possa dar a ele também essa compreensão, essa visão, esse entendimento da parte do Senhor, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Eu quero reforçar o convite que eu fiz a você no início da nossa programação, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30, no domingo às 8h30 da manhã e às 19h30 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, esteja sintonizado conosco no próximo programa. Ficamos por aqui, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.